Olá, boa noite. Estamos aqui para o nosso terceiro encontro da leitura coletiva do livro Poder e Dinheiro. Eu sou o Thiago Magela, né? Vocês já conhecem dos últimos dois encontros, mas hoje aqui nós temos o João Charrone se somando. Pedi para o Charrone dar uma saudação pessoal para a gente começar. É com você, Charrone. Boa noite todo mundo, boa noite ouvintes, boa noite colegas da Translatio. Para quem não me conhece, né, eu sou o João Paulo Charrone, doutor em História pela UF, orientado pelo renomadíssimo professor Mário Jorge, que nos ouve ali. Especificamente estudo o papado na Alta Idade Média, mais especificamente ainda o Gregório I, numa perspectiva gramsciana, e atualmente estou como efetivo desde 2013, na verdade, né, no Piauí, pela Universidade Federal do Piauí. E é isso, gente. Beleza? Então, vamos... Só para recordar, na semana passada, a gente deu sequência ao capítulo de número 1, de João Bernardo, e agora esse encontro ficou combinado da gente avançar no capítulo 2, né? Só para ficar claro, a gente não vai mudar de região, né? Então a gente vai continuar vendo o Ar e o Reno nesse capítulo 2, só que a gente avança um pouquinho no tempo, para o século VIII, metade do século VIII e até o século IX. Então, se alguém quiser fazer um primeiro apontamento, a gente já inicia esse debate. E o primeiro apontamento óbvio de fazer é a última frase do primeiro parágrafo do livro, né? Que ele diz assim: o que denomina tipo clássico não é, porém, mais do que uma das formas de realização do regime senhorial. A gente comentou isso muito rapidamente na última discussão, mas eu acho que esse é um ponto importante para a gente começar aqui. Essa região que a gente está estudando é vista sempre como um modelo clássico do feudalismo, e aí, portanto, é sempre em relação a essa região que se compara, essa região e esse recorte cronológico. E aqui o que ele está apresentando para a gente é que essa não tem nada de particularmente especial, mas é uma manifestação de vários tipos de implementação desse sistema que a gente está destrinchando aqui nesse livro. Eu acho que vale a pena... Opa, desculpa. Não, pode ir, mano. Não, é só observação, ainda que vale a pena frisar que ele tinha 12 alternativas e, por algum motivo, optou por começar por essa. Né? Ainda que faça ao final da primeira investida essa observação de clássico, porque a rigor cada sistema pode em si ser definido como clássico, né? A gente tem, cada variante, por suas especificidades, aponta para um nível específico de particularidade, de especificidade. Né? Eu só queria fazer essa observação, que a despeito de rejeitar, porque, na verdade, essa rejeição já vem lá desde a década de 70. Né? Em meados da década de 70, houve um famoso congresso reunido em Roma, que tinha o feudalismo por tema. Eu acho que o grande marco desse congresso, do qual resultou um livro famoso, né, com contribuições importantes, Bonassi, Reina Pastor, Hilton, foi justamente ter negado, né, não a importância das análises comparativas, mas uma perspectiva comparatista que tomava uma realização histórica do feudalismo como parâmetro, a partir do qual os outros eram avaliados. Né? Quanto mais próximo ou mais distante estivessem daquele parâmetro, né, tanto mais plenamente feudais ou menos feudais teriam sido aquelas regiões específicas. Né? Eu queria só fazer uma observação, né, nesse ponto aí que o Eduardo destacou, porque esse era um tema que gerou muita confusão na historiografia, né? Essa concepção de um modelo clássico do que seria o feudalismo. E eu acho que até, se a gente pensar, ainda hoje, na forma como tem sido feito esse debate sobre feudalismo em outras regiões além da França, isso também continua gerando uma série de incompreensões. Né? E aí é interessante porque o João Bernardo já começa o capítulo chamando atenção para a variedade em qual esse modelo apareceu na concretude histórica. E eu acho que isso é chave, porque eu vejo em muitos textos de alguns colegas nossos uma concepção muito rígida do que teria sido esse feudalismo, transportado para outros lugares. E aí é óbvio, o caminho mais fácil é sempre a negação dessa categoria, dessa concepção histórica.
Então, eu acho muito importante a forma como ele começa aqui a vislumbrar formas distintas de concretização no real desse tipo de relação. Eu acho que na esteira do que, inclusive, o Thiago está falando, né, eu acho que esses debates ainda estão muito acesos em algum nível, sobretudo na França, que é tido como modelo clássico, né? À medida, inclusive, dos estudos mais jurídicos, e aí vão averiguar em algum nível similar, a perspectiva similar lá do Congresso do Bonassi, que o Mário fez menção, a falta do beijo, a falta de um conjunto de elementos que não comungariam com o modelo clássico. Eu acho que, a fim e a cabo, também, esse começo do João Bernardo, que ele também aponta em algum nível no capítulo anterior, é de um trato metodológico muito interessante. Porque esse ponto, sobretudo em face de uma historiografia francesa, a qual ele também está dialogando, vai beber no tipo ideal do Weber, isso gera vários problemas, né? À medida que eu tomo uma manifestação histórica pontual como tipo ideal, as demais que fogem desse parâmetro parecem deformações quase estranhas por vezes, né? E a gente tem debates longos disso. Veja a Inglaterra, né? Feudalismo de importação, feudalismo deformado, feudalismo pela metade, enfim. Proto-feudalismo visigodo. Oi? Proto-feudalismo visigodo. A ausência de feudalismo em Portugal. O enquadramento que ele dá aqui nesse sentido é metodologicamente muito interessante. Eu acho que é bacana também a gente parar para pensar, pegando principalmente aí o que o Mário disse, né? Desde a década de 70, se discute muito essa questão do clássico, e quando a gente olha para os paradidáticos e para os didáticos, dá a impressão, para os didáticos principalmente, que só existiu um único tipo de feudalismo. Tamanho é a distância que a gente ainda tem da academia quando a gente olha para o didático, para o paradidático, ou mesmo para alguns manuais que a gente tem, né, que em grande medida não trazem ainda outras formas de se pensar o feudalismo, né? Enfim, algo que relativamente já deveria ter sido, pensando principalmente nos didáticos e nos paradidáticos, sido repensado, né? Acho que isso acaba se estendendo de forma geral até para fora da academia, nessa concepção. Eu tenho um exemplo, eu lembro, eu estava no início do mestrado, e aí eu estava comentando com uma amiga minha que eu estava estudando algumas relações de produção no feudalismo em Portugal, e ela vira para mim e diz: mas como? Se feudalismo só existiu na França. Então, acho que ela, e ela não é nem da área de história, né, muito menos de história medieval, né? Ela é de outra área. Então, eu acho que isso acaba se estendendo para além da área acadêmica, mas também é importante pontuar, como vocês estão colocando, e como o Edilson levantou, que isso ainda não está superado, né? Que isso acaba sendo recorrente, né, de se tomar esse modelo clássico, né, modelo absoluto, enfim, como o Edilson colocou, né, esse método do tipo ideal weberiano, e aí quando você sai desse modelo absoluto, o que você tem então são distorções, enfim. Só um pequeno comentário dentro disso, sobretudo a partir dos anos 80, os medievalistas foram se dando conta que esse modelo clássico não valia nem para a França em si. Foram restringindo, disputando. Vem o Poli e fala: olha, aqui no sul, na Provence, não é bem assim. Aí aparece depois o Bournazel: olha, na Bretanha também não é sobre esse termo. Então, o tipo clássico acaba quase se reduzindo à Bacia de Paris, em algum nível. E só para te poder avançar, só lembrar que você está comentando esse debate do feudalismo, mas o João Bernardo opera aqui com outra terminologia, né? Ele fala em regime senhorial, porque o que ele está destacando são as relações de exploração. Então, aqueles elementos que o Edson trouxe, a ausência do beijo, a ausência de tais e tais coisas, para ele fazem pouca diferença, porque o que ele está preocupado são as relações de exploração desse regime. Enfim. Eu acho que talvez tenha uma questão ainda maior aí, a qual o João Bernardo não se refere, mas que poderia ser colocada, e que eu acho que a rigor, essas iniciativas mais recentes, né, da perspectiva de uma Idade Média global, de alguma forma vão ter que confrontar,
né? É um outro debate maior que talvez exista menos memória dele, ele tenha hoje em dia menos impacto, mas era um debate relativo a se o que o João Bernardo chama de regime senhorial e o que correntemente os autores chamam de feudalismo, né? Foi uma forma histórica compatível com momentos diversos de organização das civilizações como um todo, né? Ou se ele foi uma especificidade ocidental de um contexto bastante circunscrito e específico, que é o contexto o mais circunscrito específico da Idade Média Central, dos séculos XI e XIII. Né? E aí o problema, né? Se essa é uma forma historicamente circunscrita, que só tem uma realização histórica, né? que é a expressão de uma experiência histórica particular, que é do Ocidente medieval, e por aí o Ocidente medieval, no sentido francês, né, se identifica profundamente com o feudalismo, né? Ou se, ao contrário, é possível encontrá-lo manifesto em outros contextos, em outros momentos, em outras civilizações. Né? Isso já foi um debate que teve algum peso no passado. Né? E iniciativas, por exemplo, que se voltavam a considerar a incidência do feudalismo no mundo islâmico medieval, a incidência do feudalismo no mundo bizantino e, inclusive, a existência do feudalismo nas sociedades do Extremo Oriente. Né? E aí você tem vertentes, eu acho que isso ainda é muito relativamente bem marcado no âmbito da antropologia. Né? Você tem a sociedade feudal pode ser uma categoria corrente para a antropologia e os antropólogos aplicam essa referenciação em situações, em conjunturas das mais diversas. Por exemplo, se fala muito numa Índia feudal. Há a perspectiva de que a Índia foi feudal durante um período da duração da sua história. A proposição aqui do João Bernardo remete, em princípio, para o contexto específico. Né? O feudalismo parece ser, o regime feudal parece guardar íntima relação com o que foi a decomposição do mundo romano. Né? De alguma forma, o regime feudal parece decorrer dessa decomposição. Né? Ele se forma a partir dessa decomposição. Ainda que ele faça aquela observação que a gente considerou anteriormente, de que a partir do século XI ele se expande para outras regiões e ele chega a adiantar que a partir do XV para outras regiões ainda, sem deixar muito claro o que ele está pensando nessas duas situações. Eu acho que em relação ao século XI é razoavelmente claro supor que ele está pensando lá na expansão germânica, na expansão das cruzadas, na chamada conquista cristã na Península Ibérica. Agora, a partir do XV, que a gente pode imaginar que ele vincule a expansão colonial com a expansão desse regime, né? Embora talvez isso comparativamente demandasse muito mais discussão, né? Acerca da validade dessa questão. Avançamos, então, para o próximo ponto, lembrando que ele devia ficar... Desculpa, salvo engano na minha parte, por exemplo, ele não faz nenhuma menção a regiões aqui que estiveram na alçada do mundo romano, e que, no entanto, não aparecem aqui como espaço de desenvolvimento do regime senhorial, como o norte da África, por exemplo. Sim. Não é uma das suas variáveis, né? Uhum. Nem os Balcãs, Mário. Nem os Balcãs. Mas aí os Balcãs, em tese, poderia se imaginar que estão sob a alçada do mundo bizantino nessa altura, né? Sim. Mas no Ocidente, a única região que ele exclui, sem ficar muito claro por que exclui, é o norte da África, né? Eurocentrismo? Talvez? Não sei, perguntando sinceramente. Não... Eu acho que, porque assim, se eu não incorro em erro, para ele o regime senhorial guarda íntima relação com a dissolução da ordem romana. Tá? E, portanto, se essa premissa faz sentido, ele deveria, no máximo, penso eu, ter dito por que
que a África foi excluída aqui desse processo, né? Porque, em tese, né, o quadro inicialmente vivido, né, o quadro marcado pela penetração germânica e tal, foi igualmente experimentado no norte da África, né? É fato que, quando ele está tratando aqui da Europa, ele não abarca a Península Ibérica muçulmana, né? Ele corta o caso até a invasão muçulmana e depois já pega o extremo norte nas regiões cristãs, né? Mas, enfim, não sei por que ele não faz nenhuma menção nem para dizer por que vai excluir o norte da África da análise, né? Talvez, se a gente puder supor, né, porque é um texto bem posterior, é um texto que eu acho que a maioria de nós aqui conhece, né, quando ele vai trabalhar a economia do dom em outras sociedades, principalmente nos Incas, é um texto que saiu já tem um tempo, né, Mário? Acho que tem uns bons anos, né? E aí a própria ideia do João Bernardo já vai sendo desenhada aqui, né? Então, ele pensa num grande modo de produção pré-capitalista, né, em que ainda não é possível de ser efetivado. Mas, então, talvez o norte da África tenha feito parte desse grande modo de produção pré-capitalista, mas em outro regime, entendeu? Que ele não se ocupou aqui porque a preocupação dele era o regime senhorial. Eu consigo pensar dessa forma, mas é evidente que o eurocentrismo é uma via mais rápida de vir na nossa memória. Mas eu acho que não é, justamente porque em outros momentos, em outros textos, ele vai se ocupar de outras regiões, para pensar também esse grande modo de produção feudal. E nessa argumentação que você está fazendo, explica também por que ele corta a parte da Península Ibérica sob dominação muçulmana. Sim. Mas a questão é se a África não era Ocidente aí nesse contexto, né? Essa é a questão. E acho que ele tem um contexto aí. Ele tratou da Península Ibérica até que ela caísse sob o domínio muçulmano, né? Ele poderia ter tratado da África até que ela caísse sob o domínio muçulmano igualmente, né? Sim. Ele tratou da Itália, que também caiu sob o domínio bizantino, por exemplo. Enfim, só perguntando a ele, né? Não tem jeito. Mas vamos em frente. Então? Vamos. Eu só queria destacar, para a gente ficar claro, para quem estiver acompanhando, que ele divide esse capítulo, assim como o outro, em três blocos, né? São 3 as partes constitutivas desse, e acho que de todas as variantes ele trabalha dessa mesma forma, né? A primeira parte é relações de exploração, a segunda parte são as relações intrasenhoriais, e por último ele vai abordar as questões de relação entre o regime senhorial e o campesinato independente. Então a gente avança agora para essa primeira parte, esse segundo bloco, que é sobre as relações de exploração. Nessa parte, alguém quer destacar alguma coisa? O que dessa? Bom, oi, fala. Não. Bom, vamos seguir então pelos itens que ele estuda, não é isso? Isso, então. A gente falou dessa introduçãozinha que ele faz do capítulo, né? E aí eu estava só destacando que são os 3 pontos, né? E a gente está indo agora para o primeiro ponto, que é relação de exploração. Eu acho que aqui tem um trecho, já no início, que ele deixa claro o encaminhamento dele. Então, eu vou citar aqui, e aí a gente parte para fazer as considerações. Então, na primeira página já, no capítulo, ele diz assim: vou começar por analisar a situação das grandes senhorias. Estas, fossem do monarca ou da restante alta aristocracia, apareciam agora mais vastas, por vezes mesmo muito mais do que no período anterior, né? Uma segunda diferença diz respeito à diminuição relativa da área do domínio na superfície total de senhoria, passando os casais a ser mais numerosos e a ocupar geralmente no seu conjunto a maior parte da superfície cultivada das grandes senhorias, sucedendo até que pudessem deixar ao domínio uma fração mínima. Quanto melhor fosse o domínio numa senhoria, tanto maior era, quanto menor ou melhor, não estou conseguindo visualizar direito, tanto maior era o número de casais e a área do seu conjunto.
Não, aqui, desculpa, isso aí é porque estava errado. Tá? A fração mínima. É menor, né? Quanto menor fosse o domínio. Isso, beleza. Quanto menor fosse o domínio, numa senhoria, obrigado, Mari. Tanto maior era o número de casais e a área do seu conjunto. Uma terceira diferença observa-se no interior do domínio, onde a superfície das áreas cultivadas se acresceu comparativamente com o período anterior, em detrimento da criação de gado. Acho que aqui tem as principais linhas que ele vai tratar ao longo desse apartado, né? Primeiro, essa ampliação desses senhorios, e aí ele já vai tratar mais adiante de que esses senhorios se aumentam, mas eles se alargam, mas eles não se alargam de forma conjunta, não é uma unidade, são senhorios espalhados, ou seja, aumenta a quantidade de senhorios. Ao mesmo tempo, ele vai destacar que aquele conjunto dominial, digamos assim, do senhorio, vai reduzir em favor do aumento do número de casais. E a terceira conclusão aqui, que ficou claro para todos nós, é que há uma redução significativa do uso de terras para pasto, né, para gado, em detrimento de plantação, cultivo de cereal, né, no caso. Não, é em benefício. Em benefício, isso, em benefício, exatamente. Em detrimento, no caso, da criação de gado. Isso. O que me lembra um pouco a palestra do Júlio, né, em que o Júlio falava sobre isso, né, da quantidade de dados arqueológicos, como eram diminutos em relação aos animais. Não sei se vocês se recordam, mas aqui faz muito sentido. Eu pensei muito sobre isso quando eu estava lendo. Sim. Palestra do Júlio Scalona, que quem quiser assistir já está no canal também do Translate. Isso. Mexendo. Aqui eu vou colocar um card no YouTube quando a gente tiver feito o upload do vídeo. Clica aqui, assim. Tá pronto, youtuber. Eu acho interessante, acho que mais um comentário, assim, né? Não sei o que vocês têm a dizer sobre. Na linha do que o Thiago levantou, principalmente nessa terceira parte. Ele vai falar de uma redução, né, de áreas para pastagem, etc., né, criação de gado, em benefício das áreas de cultivo, enfim. E um pouco mais à frente, agora não vou conseguir pegar a página aqui, mas ele fala também que está associado a uma forma de transição da forma de trabalho também, né? O trabalho escravo para o trabalho servil, e que esse trabalho escravo, associado à economia silvopastoril, ela demanda menos esforço do que o cultivo, né? E aí você teria que ter mais mão de obra para cultivo do que, no caso, para a economia silvopastoril. E aí mais perguntando o que vocês acharam dessa passagem. Achei muito interessante. Queria ouvir de vocês também. Me lembrou muito aquele Agatha the Grey, né, do James Scott, que a gente tocou em algum ponto, eu até usei na minha tese, e aí me lembrou muito em relação à facilidade que o grão possibilita para a dominação senhorial. É muito mais fácil você controlar um cultivo de cereal do que você controlar, por exemplo, esse tipo de, digamos assim, de dinâmica de rebanho, por aí vai. E aí eu pensei nesse sentido, né? Quanto mais se expandiu a dominação senhorial, mais foi imposto um tipo de cultivo. Não sei quanto isso tem sentido, mas para mim, lembrei dessa referência, e foi uma referência que para mim foi importante durante a tese. O Paulo aqui, que está com a gente, perguntou aqui se ele pode fazer uma pergunta sobre esse ponto. Né? Fica à vontade, Paulo, aqui, para poder dialogar com você. Acho que a gente colocar a pergunta. Eu acho que a gente vai seguindo, quando ele postar a pergunta, a gente volta, porque senão a gente talvez fique muito tempo parado. Eu gostaria de já colocar, inclusive, alguns elementos. Eu acho que tem um plano de fundo também desse capítulo, desse esforço, que é bastante interessante, inclusive dialoga bastante com o que vocês estavam mencionando. Eu chamo a atenção de vocês a página 46, na qual ele está dizendo, ainda que houvesse uma variedade de tributos, etc., e de condições, né? E aí no final da página mesmo,
Contra tais disparidades, inclusive em relação entre caseiros e grupos de camponeses independentes, contra tais disparidades, porém, a tendência agora decisiva era a homogeneização das formas de prestação dos serviços, de maneira que as relações do senhor com os caseiros obedeciam a um sistema único, independente de sua origem, desenvolvendo-se a fusão de todos eles numa classe servil. Acho que esse processo que ele está analisando é muito interessante a essa medida, né? Além e a despeito de um conjunto de variantes, há uma tendência histórica em curso, tá? E que ele está procurando verificar, portanto, nesses diversos casos, que é esse amálgama que vai formar essa tal da classe servil, tá? Essas origens diversas desse campesinato queda do Império Romano. Então, sobretudo nesse período, né, século VIII, IX e mais à frente, dando origem a um novo grupo. Então, é o avanço do regime senhorial em face da exploração do trabalho, né, que impõe, por um lado, um conjunto de elementos que formem um nível essa homogeneização. Imagino, não sei o que vocês pensam disso. Rapidinho, antes da gente avançar nesse sentido, Edilson, acho que vale a pena responder a pergunta do Paulo, porque aí já dá um encaminhamento melhor para a sua questão. Na verdade, está bem relacionado. Quando ele diz casais ao que ele se refere, aí a gente retoma, Paulo, que está lá nas primeiras páginas do livro, que é a seção de nomenclatura, né? Então, sobre a questão do casal especificamente, na página 15, ele define muito claramente o que ele está entendendo por casal. Ele diz que a cada uma dessas parcelas, com a família que a cultiva, chama de casal, ou seja, basicamente um lote dotado de uma família trabalhando nele. É isso que ele está entendendo por casais aqui. Então, aqui quando o trecho que o Edilson destacou, em que a tendência é a expansão dos casais, né, é a tendência de você ter a ruptura da domesticidade, ou seja, a ruptura daquela relação direta do senhor com o escravo, pelo processo de assentamento direto de um dependente no lote de terra para ser trabalhado pagando rendas a um senhor. Ou, no outro sentido, né, que é o que, para dialogar com o que o Edilson falou, que a tendência que se tornou predominante, que está aqui na página 46, é o que lá na página 31, no capítulo anterior, ele estabelece como uma tendência que está se formando, mas que aqui nesse período, né, está no parágrafo que termina na página 31, né, esse duplo processo da formação dos casais. Por um lado, assentando escravos em lotes de terra, e por outro, incorporando a população camponesa até então independente. O que era uma tendência ainda em formação entre os séculos VII e VIII, princípio do VIII, aqui, entre o final do VIII e finais do IX, já é uma tendência estabelecida. Ele chama de casal... Pode ir, claro, só para... Ele chama de casal o que a historiografia corrente chama de manso. Isso que eu ia perguntar, se era um manso servil, né, no caso, né? O servil era mais ou menos isso. Ou livre. É o que... No Brasil, correntemente, seguindo a referência francesa, a gente acaba chamando de manso. É um lote vinculado à família camponesa dependente. Fosse ela de origem escrava, fosse ela de origem livre. Eu acho que o Kurrenbu, ele coloca também, mais ou menos no sentido de uma unidade econômica baseada na família, né? Dentro de um lote específico e tal. Mais ou menos por aí. Eu não sei se é nessa parte do texto que ele fala da mobilidade servil como um dos elementos que vai pressionar a classe senhorial a tentar aprisionar, entre aspas, aprisionar aqui, né, o camponês independente dentro da sua área de cultivo. Achei isso também bem bacana, porque isso normalmente não aparece ou não é tão destacado em vários manuais, e principalmente quando a gente olha para o ensino básico, né? Isso fica como se o camarada nunca saísse para lugar nenhum, né? O camarada fosse preso à terra, preso, e ele traz isso aqui com inclusive traz esses elementos, essa mobilidade como elemento de pressão da classe camponesa
com relação aos senhores. Achei isso bem bacana. Eu não sei se é exatamente nessa parte, mas achei isso bem bacana de trazer aqui também, né? De quebrar um pouco esse paradigma de que as pessoas não se locomoviam dentro do feudalismo e por aí vai. Óbvio que já é uma coisa bem batida, mas se a gente pega um neófito, entre aspas, principalmente que vem aí de alguns manuais, ou do que propriamente ensinado, parece que fica ali, né? O camarada preso dentro da terra, devendo, só pagando tributo, como se não houvesse formas de sublevação a esse regime, né? Isso aí que você está falando, João, só para facilitar para quem estiver acompanhando a gente, está no final da página 49. Isso, eu ia destacar isso agora. Eu pulei? Não. Tá nessa seção. Só para... Eu queria, inclusive, sublinhar, pouco depois, na página 50, isso mesmo, bem na esteira do que ele disse, vai o João Bernardo. Nestas condições, o elo que vinculava o servo não o ligava à terra, mas ao senhor. Acho que, né, também mobiliza esse debate, a reflexão. Mas essa questão da mobilidade servil, eu acho muito bacana, inclusive de mobilizá-la, né? Porque é a recorrência da tensão social do sistema. Eu mesmo, inclusive, muito do meu olhar se esclareceu através desse grupo, porque é muito corrente a gente identificar as tensões ou resistência mesmo dos camponeses quando elas são abertas, explícitas. E acho que, nesse sentido, o paradigma, sobretudo francês, da Jacquerie, é muito marcante. Então, só há resistência e lutas camponesas se houver algo como foi aquilo no século XIV. E eu acho que, com isso, ele está destacando que há um processo manifesto de resistência e de luta camponesa implícita, quase silenciosa. E isso aqui é muito interessante de perceber, né? Senão esses séculos passam em branco, né? Mas eu acho que tem um outro nível aí, primário, que que eu acho que é crucial e talvez esse seja ainda menos considerado, né? E que eu acho que é o que dá bastante dimensão, porque cotidiana, a essa referência do João, né? Do problema de se levar ao extremo a ideia da servidão da gleba, né? Que é o fato de que havia dentro desse sistema, né, um considerável deslocamento da mão de obra, né, uma considerável oscilação da mão de obra pelo espaço, porque é preciso ter em mente que a dispersão das terras, na medida em que ela era a tendência dominante, como a gente já falou sobre isso, né, os domínios não eram compactos, o que significa dizer que as terras se dispunham em imensidões territoriais maiores ou menores, e o trabalho, em certos momentos do ano, em certas partes constitutivas do domínio, podia levar parcelas dessa mão de obra a locais muito distantes do centro do domínio. Portanto, inclusive, as formas de vigilância, de controle do trabalho, elas têm uma outra configuração. Não dá para a gente projetar para esses sistemas o que seria uma imagem deformada dos níveis de controle do trabalho nas fábricas capitalistas. Né? Essa mão de obra não estava encerrada num espaço circunscrito, e submetida a um processo de produção que o próprio processo, sob muitos aspectos, já controla os níveis de participação de cada trabalhador. Né? Quando você pega... quem não lembra aqui da famosa imagem do Charles Chaplin, nos tempos modernos, a falta de destreza dele da linha de montagem, apertar um parafuso, implica em que ele produza reações em cadeia, atrapalhando todo o processo produtivo. Primeiro que esses grandes domínios não eram unidades fechadas. Né? Os camponeses trabalhavam boa parte do ano muito distantes do centro do domínio, muito distantes de qualquer viabilidade de vigilância efetiva. E o deslocamento já era parte do próprio sistema, porque os lotes camponeses também não eram compactos, eles se espalhavam em várias regiões. Né?
O lote camponês ele próprio era constituído por somatório de fragmentos, tá? O que implica em que essa mão de obra circulava. Ela precisava se deslocar, o regime de trabalho envolvia o deslocamento. Então, a imagem metafórica do camponês com uma bola de ferro pesada que o atava à terra é ruim, porque ele tinha que circular, ele tinha que se deslocar por muitas frações de terra, além de se deslocar para bosque, para floresta, porque ali dentro ele exercia uma série de atividades. Então, o processo de controle, o sistema de controle de trabalho tem especificidades que precisam ser consideradas aí. Vai lá, Matheus. Não, pode ir, Dudu, pode ir. Só para complementar o que o Mário estava falando aqui, no próprio texto do João Bernardo, na página 48, ele já destaca isso, que mesmo no cumprimento das obrigações senhoriais, alguns serviços que implicavam eram o serviço de carreto, que era o transporte. Então, mesmo para cumprir as obrigações para com o senhor, o deslocamento estava suposto. Na linha do que o João colocou, né? Acho importantíssimo essa passagem que ele fala que não existe dependência da terra, né? A dependência ela é social, a dependência é de um senhor. Eu acho que quando você leva essa questão da servidão da gleba, né, muito à frente, isso acaba gerando alguns problemas. Eu vejo isso muito na historiografia portuguesa, que eles vão tomar ali mais ou menos final do 12 para o 13, uma suposta abolição dessa servidão da gleba, e que isso, consequentemente, lógico, geraria a dissolução, inclusive, do feudalismo, né? É tratado dessa maneira. Então, quando você analisa sob essa perspectiva, então a classe servil agora deixa de ser servil porque ela pode se deslocar, né? Então, você acaba trazendo alguns problemas aí pro processo social. Então, é isso que define a servidão, como o Mário colocou, né, um grilhão na perna lá do servo, ele não pode se locomover, né? Ele vai de casa para as fainas agrícolas, depois ele volta para casa, é isso? Então, acho que acaba gerando certos problemas quando você leva muito à frente essa dependência da terra e não uma dependência social, né? Uma relação social. Que, claro, a terra é fundamental, mas não é... Eu queria só destacar, né, logo no trecho, logo na sequência do que o Gilson acabou de ler, né, que é na página 50, mas na meiuquinha aqui do parágrafo, que é: a terra era, para estes também, né, no caso, os servos de origem independente, apenas a mediação das relações contraídas com o senhor que a concedera, sendo idêntica para ambas as categorias servis a pessoalidade das relações de dependência. A única distinção que parecia operar-se seria entre a inquebrantável hereditariedade do elo que unia o escravo casatus ao senhor da domesticidade, de onde originariamente saíra, e a renovável dependência possível para o servo de origem independente, né? Destacando que a terra, menos do que uma propriedade no sentido capitalista do termo, era mais a expressão de uma relação social para nesse contexto aqui. A propriedade é sempre relação social, né? Sim, mas se coisifica no capitalismo. Sim, é isso que eu quis dizer. Uma duvidazinha para vocês nesse sentido. E aí é dúvida mesmo, não sei se eu estou sendo muito mecânico na avaliação, coisa do tipo. Me parece, pelo menos, que essas possibilidades objetivas mesmo, que a gente poderia colocar em termos de uma certa flexibilidade do regime senhorial, em algum nível favoreceram em termos do seu próprio desenvolvimento. Porque eu, pelo menos, tenho a imagem que, enquanto o camponês, enquanto tivesse o acesso dele, fugir, usar incultos, enfim, um conjunto de variantes, não se dava um enfrentamento direto. Me parece, aí sim, uma característica mais palpável lá para o final da Idade Média, quando a classe senhorial, de fato, cerca essa força de trabalho a tal nível que não lhes permita outra alternativa senão o levante direto. É nesse sentido, mais ou menos para vocês, ou não? Porque essas possibilidades concretas do regime senhorial esse período parecem, em algum nível, favorecer a sua própria reprodução. Mas aí queria ouvir vossas opiniões.
Bom, ninguém Bom, vai? vai lá, Matheus. Olha, eu acho que na perspectiva dele é clara a diferenciação que ele faz entre a forma tomada pelo regime no primeiro recorte, a Alta Idade Média, na sua acepção mais genérica, século V a X, e a forma tomada a partir do século XI, na Baixa Idade Média, na sua acepção mais genérica, a partir do que para ele teria sido uma crise do regime no final do século IX, a partir do final do século IX e X. E aí ele considera que, no segundo bloco, que o resultado da crise do século IX acabou sendo, digamos, uma vitória relativa da aristocracia que engendrou mecanismos mais apertados, instrumentos mais azeitados, digamos assim, de controle e enquadramento do campesinato. Então, na perspectiva dele, de fato, o regime ou o campesinato no interior do regime conhece níveis de subordinação, de dominação, de enquadramento muito mais tênues na Alta Idade Média do que na Baixa. E a aristocracia, portanto, como eu disse, só a partir do XI teria, em função de iniciativas diversas, vitórias parciais diversas, conseguiu um enquadramento mais vigoroso e mais efetivo, restringindo em muito as possibilidades de respiro do campesinato dentro do sistema. Isso não quer dizer que os confrontos tenham desaparecido, mas quer dizer que o poder de pressão e o poder de controle sensorial tenham se acrescido consideravelmente. No fundo, ele passa aí pela tese daqueles que defendem a perspectiva da Revolução Feudal do ano 1000. Ainda que ele não faça muita referência ao tema, ele, de alguma forma, se antagoniza com essa tese, porque, afinal, ele está vendo a construção de um processo que se desenrola desde do princípio da Idade Média, e não uma súbita implantação de um poder de enquadramento senhorial generalizado a partir do ano 1000, como a tese da Revolução Feudal supõe. Ele está vendo um processo em curso, ele está vendo um movimento que se arrasta muito mais em longa duração. Mas coincide também na perspectiva dele que a aristocracia ganha muito em capacidade de controle e que, portanto, restringe-se muito a partir daí as possibilidades de algum espaço de respiro, de alívio à dominação camponesa a partir do século XI. Eu acho que é bem por aí mesmo. O Juby chega a propor, inclusive, que é esse controle mais apertado o fundamento de todo o processo de expansão agrária vivido desde o século XI. Quando o campesinato é apertado com mão de ferro pela aristocracia, ele se vê constrangido, inclusive, a desenvolver forças produtivas para dar conta de exigências crescentes dos senhores por extração de excedente. A sua subsistência fica progressivamente ameaçada porque os níveis de exigência de excedentes crescem vertiginosamente a partir do ano 1000. Juby vincula a expansão das forças produtivas à pressão aristocrática sobre o campesinato. Acho que a questão passa por aí. Faltavam elementos, comparativamente faltavam instrumentos, e que esses instrumentos teriam sido aperfeiçoados a partir do ano 1000. Eu tenho essa impressão que esse aperfeiçoamento dos mecanismos à disposição da classe dominante acirram as contradições do sistema. Que é isso, Todo modo de produção, o sistema contém as suas contradições. Ao movimento da luta de classes, podem ou não ser tensionadas, Eu, pelo menos, lendo João Bernardo e pensando a partir de outros autores, essa impressão que me passa, que aumenta o aprimoramento dos mecanismos de controle da classe dominante, em algum nível,
acirra e tensiona as contradições do próprio sistema em si, né? Não como um movimento que não estava ao alcance desses aristocratas de perceber, mas em algum nível coloca a sua própria posição sistêmica em xeque. O Astarita defende tese contrária. O Astarita defende a tese de que houve um refluxo da luta de classe no contexto da Idade Média Central, que o controle apertado da aristocracia teria feito, que a questão talvez a discussão passe por avaliar se é mecânico no sentido, né, de resultado necessário do acirramento das contradições, o acirramento dos conflitos. Tá? Se as contradições têm como resultado, na sua ampliação, a radicalização dos confrontos ou das expressões de luta de classe, ou se essa correlação não é necessária. Tá? Se a radicalização do confronto é contraposta a um poder de violência, de controle superior, não refreia a radicalização da luta de classe. Tá? O Astarita tem um artigo, Carlos Astarita tem um artigo em que ele faz, digamos, considerações gerais sobre o nível da luta de classe na alta, na central e na baixa Idade Média, e considera que a alta e a baixa teriam mais expressões de confrontos, de manifestação aberta de conflitos, do que a Idade Média Central. Eu acho que o próprio João Bernardo trabalha um pouco essa perspectiva, né? Porque, inclusive, num capítulo, digamos, em que ele faz uma análise, entre aspas, cultural, ele considera que na Idade Média Central já não havia nem mais alternativa de um desafogo expresso no âmbito da religiosidade, que até o paganismo, os vestígios que ele teria foram enquadrados, a igreja enquadrou o campesinato e só sobravam projeções milenaristas, como possibilidade de fuga das condições de existência naquele contexto. Agora, por outro lado, também eu lembro da Ellen Wood, que defende a tese de que todo o contexto de implantação, de auge, de crise do capitalismo foi atravessado por conflitos, que se manifestaram em níveis diversos. Né? Então, isso tem bastante aberta a discussão. Tem um texto que eu estava aqui dando uma olhada agora, que é um texto do cara chamado Paul Friedman, que é o Peasant Resistance in Medieval Europe. Então, ele faz um balanço dessa... Não bota na geladeira, não. Pô. Deixa lá. Não é para botar na geladeira, não. Então, eu estava dando uma olhada nesse texto, Edilson. Não sei se você ouviu falar dele. É o texto que ele que ele faz um balanço das várias interpretações, das várias leituras possíveis desse movimento. E tem até tendências que vão defender que essas revoltas que acontecem quando o momento aperta mais, na verdade, não são produtos de revoltas camponesas, mas que são produtos de agentes externos, né, como nobres que usam os camponeses como massa de manobra, sempre colocando esses camponeses como sem consciência, ou de agentes urbanos, né, como se essas revoltas não fossem produto da Exato. Então ele faz um pouco até a crítica dessa leitura. A discussão sobre a revolta na Inglaterra de 1381 passa por aí, né, que não teria sido uma revolta dos camponeses, mas seria uma revolta liderada e arquitetada pela, digamos assim, setor enriquecido do campesinato. Né? Então, a discussão passaria por aí. Agora, tem um elemento que a gente acha que não considerou, que é o peso da ideologia para o controle desses camponeses. Né? O peso da ideologia e o peso também interno que havia, digamos assim, na vigilância intercomunitária. Né? Dentro dessas comunidades haviam, e o próprio João Bernardo alerta sobre isso, existiam agentes senhoriais, né? Que inclusive nas minhas fontes que eu estudei na tese,
aparecem como pessoas odiadas dentro dessas comunidades, ao ponto de, em determinados momentos, camponeses resolverem cortar pé, mão e coisas do tipo, né? Momentos em que aí a gente tem, digamos assim, um momento de erupção de raiva, né, dos camponeses, e isso geralmente acontecia próximo da época de pagamento, ou então de exigências senhoriais assim extraordinárias, coisas do tipo. Mas esse peso da ideologia, e aí talvez o Mário seja muito mais habilitado para falar sobre isso, né, o peso que essa ideologia tinha e o quanto a implementação do cristianismo desarticulou esses setores camponeses. Eu acho que um pouco mais à frente, o João Bernardo, não sei se ele usa essa ideia, mas ele passa uma concepção de que essas comunidades camponesas se desarticularam. E por essa desarticulação foi possível o avanço senhorial. E talvez um dos elementos que talvez ele não considere de forma mais detida seja justamente, digamos assim, a desarticulação dessa religião que existia anteriormente, né, em função do advento do cristianismo. Mas eu não sei, posso estar viajando, mas eu tive um pouco essa percepção também a respeito do papel que talvez o cristianismo tenha desempenhado nesse processo. Vocês estão esperando que eu fale alguma coisa, é isso? Você foi provocado. Thiago, eu tenho dificuldade de considerar que a ideologia seja por si só, né, um fator capaz de viabilizar ou inviabilizar a ação social, inclusive aquela que diz respeito a manifestações de resistência, de deflagração de oposições abertas e tudo mais. O que, para mim, não é negar o peso, a importância da ideologia. Eu acho que, de fato, a expansão da religião cristã implicou em estabelecer um nexo, uma visão de mundo geral favorável aos instrumentos de dominação, à reprodução do status quo, à reafirmação das hierarquias sociais e tudo mais. Tá? Agora, a Reina Pastor, que eu citei há pouco, tem um artigo também em que ela se propõe justamente a testar a hipótese de Godelier, né, de que, para a dominação dos dominados, mais do que a inflexão da violência, né, a ideologia, a participação da ideologia dominante fosse o fator decisivo. Né? E aí ela propõe, então, avaliar que essa proposição é factível, né? É razoável, né? Os camponeses deviam, a algum nível, participar da concepção generalizada da trifuncionalidade social, com base na qual eles reconheciam a excedência aristocrática, da função aristocrática de exercer, né, o controle policialesco, né, realizar, então, a proteção das comunidades e tudo mais. E ela avalia, no entanto, que a perspectiva não é razoável, porque ela avalia que, em vários momentos, os camponeses se rebelam, e essa rebelião, portanto, é indício de que havia fraturas nessa ideologia. Né? Bom, a questão que eu me coloco é que, no entanto, eles não se rebelavam o tempo inteiro. Né? E, portanto, é razoável imaginar que havia conjunturas em que essa ideologia se impunha, né? E que, de alguma forma, ela era sensível, né? Ao passo que havia conjunturas em que, ao contrário, ela era rompida. E conjunturas, inclusive, é possível, talvez, até imaginar, porque há estudos nesse sentido, para outros contextos, que a própria ideologia dominante, o Thompson trabalha por aí, né? A própria ideologia dominante pode ser subvertida e, digamos, lançada contra os dominantes. Né? A gente tem o exemplo lá das rebeliões na Galícia, que a Dévia, a professora argentina, estuda, em que ali os camponeses rebelados dizem explicitamente que estão rebelados contra os senhores porque eles não cumprem a função social que lhes cabia. Ao invés de serem
promotores da proteção, dos seus castelos saíam os bandoleiros que iam assaltar sistematicamente as comunidades. E as comunidades se rebelam, destroem, inclusive, vários castelos, né, exigindo o cumprimento de uma função social que era requisitada pela aristocracia e que, no entanto, não era efetivada. Quer dizer, então, eu acho que as rebeliões envolvem um conjunto de condições favoráveis possíveis, tá? E talvez nem acho, para mim, não é nem absurdo imaginar que essa seja a forma mais extrema e, portanto, que não é mais cotidiana, tá? Porque me parece razoável. Quem já viu imagens de um castelo medieval, quem já viu imagens de armaduras, quem já viu imagens da cavalaria, dá para ter ideia do que seria confrontar essa classe de poder, né? Eu acho que a monopolização, a tendência na monopolização da força militar pela aristocracia é um fator decisivo para a dominação do campesinato, né? Porque, a rigor, é literalmente isso, é camponês, né, com foice na mão, confrontar grupos armados que não só estão armados, mas que estão capacitados a usar as armas que têm, porque treinam sistematicamente para fazê-lo. Então, é razoável imaginar que não havia rebelião todos os dias, né? E que havia, potencialmente, muitas formas alternativas de resistência. Mecanismos alternativos de driblar níveis de exigência. Agora, em certas conjunturas, conjugavam-se potencialmente fatores ideológicos e fatores objetivos que permitiam que o confronto se estabelecesse, né? Sei lá, é o que eu acho, pensando nisso aqui agora. Vamos tentar, então, fechar esse capítulo. A gente já está com quase 1 hora, mas vamos tentar encaminhar as discussões para a gente conseguir concluir o capítulo 2 e avançar na semana que vem para o capítulo 3. Acho que esse ponto A a gente conseguiu fazer balanços bastante interessantes sobre o item B, né? Eu acho que o elemento mais importante que me pareceu nesse item, né, é ele falando sobre a expansão do fim a expansão do regime de vassalidade, né, dele também distribuir senhorias, no sentido de não é mais aquela domesticidade em que os fiéis guerreiros vivem com o senhor, mas que se expande o regime senhorial nesse sentido, porque, inclusive, os vassalos passam a sair da casa senhorial e fundar suas próprias relações nas localidades. Esse, para mim, é o grande argumento central, mas nessa parte B eu não destacaria exatamente nenhum trecho assim, particular que me chamasse atenção, não sei os demais. Eu acho que, destacando um trecho curto, dentro do que você estava falando, inclusive, é na página 55, que ele sublinha justamente isso, as relações vassálicas adquiriram, no início do parágrafo, as relações vassálicas adquiriram uma dinâmica reprodutora própria. E, inclusive, no final do parágrafo, eu acho que esse é um ponto que eu queria destacar, e ele argumenta, enquanto se preservara a coesão das domesticidades senhoriais, era no seu interior que se estabeleciam as hierarquias da classe dominante. Rompida a domesticidade senhorial pela difusão da vassalidade, coube a esta proceder à hierarquização da aristocracia. Então, esse argumento dele, acho que é, de fato, central, e é o tom dessas relações entre a classe dominante, né? Um conjunto de contradições, de rearticulações em seu interior. Enquanto um senhor mantinha as condições de reproduzir um conjunto de relações de subordinação pessoal, elas mantinham-se em um dado patamar. Rompidas essas condições, sobretudo, eu penso, pelo menos, né, naquela dinâmica do dom contra dom, rompida essa possibilidade de redistribuição, se engendravam outras relações de subordinação. Então, acho que esse é um fator decisivo, né? E no qual que a argumentação de João Bernardo mobiliza, aí eu acho que é uma tese central, o peso da exploração camponesa nesse sentido. Aquele grande argumento dele, portanto, que condiciona a posição aristocrática na própria hierarquia da classe dominante, é o quão excedente ela consegue mobilizar do campesinato, né?
Sim, sim. E eu acho que aqui também dá para destacar já a igreja já começando a aparecer como uma das principais proprietárias de terra, porque ela vai perder terra, perder sempre entre aspas, né, no momento das migrações, das invasões germânicas. Há uma ideia de que ela perde tudo, mas a partir do 8/9 ela já passa a se configurar como uma grande proprietária de terra, que evidentemente isso vai repercutir com mais intensidade e mais força quando a gente vai aí genericamente para uma Idade Média Central, né? Eu acho que começa já a nascer aqui a igreja como força ideológica, mas também como força material, vamos colocar assim, né? Acho que isso também é bacana para destacar aqui, né? A gente passa, então, para o último item, ou alguém quer comentar mais alguma coisa nesse item B? Não, acho que Se dá me pra permite, Fica à vontade. um pequeno Vai comentário lá. na página 59, ele reforçando esse argumento, dizendo: nada obstava, já que, à medida, né, dessa ampliação dessa rede de vassalidade, já que a relação vassálica se multiplicasse na precisa medida em que podiam proliferar as concessões. Acho que, inclusive, esse é o ponto central para argumentos posteriores, né, que é a constante tensão na qual a aristocracia marca sua posição, ela tem de fazer a guerra. Não é um elemento ocasional, é uma necessidade objetiva para reproduzir não só o seu domínio sobre um conjunto de comunidades rurais, mas reproduzir o conjunto das relações vassálicas, né? O que é um duplo movimento. Só destacar mera pontuação mesmo sobre isso que o Edilson falou, né? Dessa capacidade de... Como é que ele coloca? Capacidade de proliferar as concessões, né? Um pouco antes, no finalzinho do parágrafo anterior, ele fala assim: a aparente capacidade atrativa da camada superior da família real. E aí isso me fez pensar um pouco, né? Lembrando também que João Bernardo é marxista, então ele trabalha com algumas noções marxistas, e aqui me parece ser da aparência e essência, de que normalmente se toma, né? A gente pode ver isso muito pela historiografia e tal, sobre, enfim, aristocracia e vassalidade, etc., que se toma como um movimento, né, de que o entorno é o entorno da família real, que, né, essa família ela tem uma capacidade de atração, quando na verdade ela também precisa ter essa capacidade de proliferar concessões para que ela se mantenha como uma família real. Bom, eu pelo menos li nesse sentido essa passagem, quando ele coloca uma aparente força gravitacional, mas que na verdade ela não deixa de ser, né? Mas a aparência por si só não explica. Tem que ter um movimento contrário também dessa família real, enfim, de ter essa capacidade de proliferar concessões para que ela se mantenha, inclusive, como um grande senhor, um grande senhorio, enfim. Eu li pelo menos nesse sentido, não sei o que vocês acharam dessa passagem. Eu acho que tem uma passagem. Fala mais. Então, tem uma passagem que na página 57, que eu acho que casa bem com o que você está falando, Matheus. É bem lá no final do parágrafo, que diz assim: esta evolução não pôde levar-se a cabo, como é fácil presumir, sem oposição por parte dos senhores superiores, e a existência de uma luta a este respeito é confirmada pelo fato de a perpetuação das concessões ter sido iniciada relativamente aos vassalos mais importantes, né? Então, é um movimento que é feito, né, de ruptura da domesticidade, mas que não é um movimento pacífico, de cima para baixo, de baixo para cima, mas é um movimento que tem diversas tensões, diversos interesses envolvidos, e eu acho que é importante destacar isso, porque, por um lado, a gente tem uma historiografia que destaca um poder régio superpoderoso, que está concedendo patrimônio fundiário, e que, de repente, aristocratas malvados e egoístas tomam esse patrimônio. Pelo outro lado, a gente vê uma historiografia também que trata esses aristocratas como praticamente imagem do made self-made, né? Eram grandes empreendedores que conseguiram construir grandes patrimônios fundiários, e pode parecer engraçado, mas
há uma nova tradição, quer dizer, não sei nem se é nova, se eu posso chamar de nova, mas eles se chamam de nova, né, que tem tentado interpretar esses grandes patrimônios senhoriais a partir dessa via, né? O senhor feudal vira quase um grande empresário capitalista. Então, só para a gente tentar ver esse processo um pouco mais a partir de uma lógica conflitiva, né? O João Bernardo usa muito bem a palavra, há uma luta interna dentro dessa camada aristocrática. E aí é um elemento que o Edilson conhece muito bem, né? Porque trata da França nesse sentido. Esse é mais um fator a considerar aí, né, naquela questão anterior, né? As classes dominantes também se fraturam sistematicamente, né? Elas, a sua coesão não é uma coesão essencial, né? Ela é atravessada por níveis por conflitividade, por contradições, mais do que por conflitividade. Há contradições que se reproduzem na reprodução dessas próprias classes dominantes, né? Essa disputa por controle direto dos excedentes camponeses é um fator que impacta a classe dominante com maiores ou menores níveis de fratura, né? Consoante uma série de fatores, capacidade do poder unificador de seguir concedendo benefícios, né? Para concedê-los, ele tem que sistematicamente se capacitar a fazê-lo, né? E, portanto, ele tem que mobilizar sistematicamente apoios de tipo diverso, né? Ele tem que ser vitorioso nos confrontos que estabelece, né? São muitos os fatores que põem limite a um quadro desse, a reprodução do sistema. Tanto que, para mim, tem uma questão que no fundo, não está colocada explicitamente aqui, acho que é uma discussão que a gente já fez em algum momento, até dentro do UNIEP, né? Que é a questão de... Né, é muito frequente se considerar, ou é lugar comum considerar, que o sistema capitalista é um sistema que tem um elemento interno que lhe dá uma dinâmica expansiva sistemática, né? A reprodução ampliada do capital é um elemento central articulador do sistema que faz com que ele tenha um gatilho interno essencial para a sua reprodução sistemática. E aí a questão é, será que isso é uma especificidade do capitalismo? E os sistemas pré-capitalistas, ao contrário, não têm esse gatilho, ele não tem essa dinâmica interna de reprodução? Eu não sei. Não sei se, por exemplo, essa lógica aqui, que a gente está considerando agora, não implica numa dinâmica sistemática de expansão. Ela vai ser vitoriosa? Ela vai ser factível? Não necessariamente, porque o sistema sistematicamente é confrontado também por sistemas alternativos, né? São comunidades camponesas vigorosas em certas regiões, são civilizações outras vigorosas nas franjas do sistema, né? Agora, não sei se dá para considerar que essa é uma dinâmica, né? Mas eu acho que é isso que explica a guerra, por exemplo, o peso da guerra, né? A elevada incidência da guerra no contexto que a gente está analisando, né? Porque ele é um mecanismo-chave da reprodução dessa dinâmica. E a própria dinâmica de formação e colapso de impérios na antiguidade, né? Então, acho que tem a ver com isso que você está falando, Mário. Essa discussão a gente tinha que avançar mais qualquer dia. Enfim. Bom, acho que é isso por hoje, né? Não, tem só o último ponto que é bem curtinho, né? Acho que eu só destacaria uma única frase que eu acho que dá bem o sentido do argumento dele aqui, né, na 61, que ele diz: o campesinato dependente, embora continuasse a existir, diminuiu nesta variante mais do que em qualquer outra, e continuamos nada a saber a respeito da sua organização interna. Então, dois elementos aqui, né, a tendência que ele já tinha destacado lá no ponto A, de expansão do regime de dependência, nesse regime senhorial na variante que a gente está vendo aqui, e por outro lado, que essa expansão também significou a submissão do campesinato até então independente, e como é que é difícil conhecer esse campesinato sem o senhor, né? Eu sempre lembro daquela citação da sociedade feudal do Bloch, que é campos sem senhores são campos sem história.
A ideia de que, para conhecer... Podem ser campos com arqueologia, mas com história... Exato. Não, e campos com arqueologia nos últimos, sei lá, 50 anos, né? Quando o Bloch escreveu lá em 1930, a coisa era um pouco mais complicada. Mas, enfim. Eu acho que, inclusive, essa citação... Eita, caiu aqui. Essa citação do Bloch é porque eu coloquei no celular, essa é uma merda. Essa citação do Bloch... Estamos numa rádio católica. Vale tudo. Essa citação do Bloch faz referência ao que, pelo menos eles argumentam, que era um ditado popular em Anjou, no final do século XIII, nulle terre sans seigneur. Nenhuma terra sem senhor. Essa é a máxima. Essa é uma expressão dos tais mecanismos, né? Que foram gestados, mecanismos de controle, né? Não há terra que não haja atuando sobre ela o poder senhorial, né? Se todo espaço tivesse sido submetido ao poder senhorial, ainda que com níveis diferentes, né? Mas como a história é feita de antecipação, só para propor aí para animar o pessoal que está acompanhando com a gente, começa a se definir, né, começa a se desenhar a percepção de um elemento chave da dinâmica da formação desse tal regime senhorial, que é a redução da independência camponesa, né? A gente viu que numa das variantes em que o regime avançou a passos largos na Alta Idade Média, né, um dos efeitos que já está dado, né, uma das expressões desse avanço é a redução considerável do campesinato livre e do campesinato independente, tá? E a gente vai ver aí as variáveis em torno disso nos outros casos. Bom, então, para o nosso próximo encontro... Rapidinho, doutor. Fala, Thiago. Antes de fechar, queria só fazer uma observação de um ponto que eu acho muito importante, que o João Bernardo, lá no finalzinho do último parágrafo do capítulo, ele diz assim, ó: o que aqui distingue radicalmente a exploração da força de trabalho servil da escrava é que a primeira se processava entre unidades familiares distintas, enquanto a segunda ocorria no interior de uma mesma domesticidade. Eu acho muito interessante essa distinção, mas aí ele segue. Essas famílias que, apesar de servis, incluíam uma camada inferior que exploravam, não seriam provenientes de um campesinato que perderam a independência sem ficar totalmente privado de um certo desafogo? Ele deixa essa dúvida no ar e é muito interessante para a gente refletir para as próximas reuniões, né? O grau de heterogeneidade do que a gente está chamando desse campesinato ou dessa formação dessa classe servil, né? Não há nenhuma homogeneidade nesse momento aqui que ele está analisando. Algumas vezes durante o capítulo ele chama atenção para alguns fatores que normalmente a historiografia olha como deformação, né? E de vez em quando ele pontua: não, isso aqui não é uma deformação, isso aqui é plenamente possível. E aí acho que volta lá no início do capítulo de novo, né? Só é uma deformação se a gente entende como um modelo absoluto, um tipo ideal, enfim. E ele chama atenção ao longo do capítulo sobre na questão da vassalidade, dos prebendados assalariados, e aí nesse ponto de que não é uma deformação, mas que o sistema ele é heterogêneo, né? E ele se reinventa também. Acho que acaba perdendo um pouco essa noção de que há a possibilidade de reinvenção dentro desse regime senhorial que ele está tratando, né? Apesar, né, além do que durou pelo menos uns 1000 anos, né? Então, não é possível que não tenha como se reinventar. Então, acho que ele chama atenção para pontos bem interessantes. Só para último comentário mesmo, só em cima do que o Thiago falou, para esclarecer a distinção que ele faz aqui também no livro, né? Ele fala campesinato independente, e a partir do momento que esse campesinato entra que esse antigo campesinato independente entra na relação de dominação, na leitura que ele está propondo aqui, esse cara deixa de ser camponês, ele passa a ser servo, né? Ele usa conceitos distintos para aprender essas relações distintas. Esse servo
sai da esfera do campesinato nessa concentração que ele está propondo aqui no livro. Chama mais de caseiro, né? Sim. Caseiro dependente, casal, enfim. Enfim, então, para o nosso próximo encontro, que vai ser na quinta-feira que vem, dia 8 de outubro, também às 7 horas, a gente vai ler o capítulo 3, né, Franconia, Turingia, Alemanha e Baviera no século IX, né, que vai da página 63 até a página 74. Beleza, pessoal? Então a gente fica aqui com o capítulo 3 para a próxima aula. Para o próximo encontro. Não, desculpa. Perdão. O capítulo 3 é bem curtinho, a gente pode pegar o 3 e o 4, né? Frisa Saxônia e o século IX. Isso é bem curtinho mesmo. Aí, de fato, a gente mantém aí até... Acho melhor a gente ir na humildade do 3, O 3 acho que tem 11 páginas só, né? Não, por isso que eu falei, mas então... Se juntar o 3 e o 4, a gente vai dar 63 na próxima reunião. 4. Dá 11 páginas. Vamos na do Thiago, que a gente também tá 1h15 aqui, a gente pegou um capítulo longo, tá ficando longo, pode ficar longo demais de novo. Então, de fato, Thiago tem 63 até 69. É isso. Isso. Bom, só para lembrar, então... Isso. Calma aí, deixa eu ver. Exatamente. 74. Isso. Então tá. 74. Valeu, gente. Só para lembrar, então, pessoal que nos acompanhou, se tiver alguma questão para fazer, vocês podem deixar nos comentários. Nós estamos sempre acompanhando os comentários do YouTube. E também aqueles que quiserem tirar dúvidas, enfim, durante a nossa reunião, podem, assim como o Paulo fez hoje, colocar suas perguntas que nós vamos respondendo ao longo da nossa reunião, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma boa noite. Tem que ir lá na geladeira. Tem que correr lá na geladeira. Boa noite. Valeu.